Fala pessoal, pré-jogo do podcast Mão na área, você vai ficar sabendo tudo sobre o Corinthians e o Flamengo que se enfrentam daqui a pouco, às 4 horas da tarde. Não percam a partida, vai passar na TV Globo para todo o território brasileiro. Você que acompanha o podcast que mora fora do Brasil, realmente não sei. Inclusive, se você souber, deixa aqui nos comentários para ajudar as outras pessoas que moram fora do Brasil, como é que vai ver o jogo. Mas para o território brasileiro, vai passar ao vivo na TV Globo esta partida. E aqui no Podcast Mão, você fica sabendo tudo da partida de logo mais na Neoquímica Arena, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar de Corinthians e Flamengo, eu convido você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não estiver inscrito. A gente está pertinho dos 100 mil inscritos no canal, que vai ser uma oportunidade de ouro para a gente, para que o YouTube reconheça o nosso canal como um canal top do YouTube, e aí a gente vai cada vez mais ser recomendado, né, pelo YouTube para outras pessoas, e mais pessoas vão conhecer o Podcast Mão. Por isso que é muito importante a gente chegar nos tais 100 mil inscritos. Falta pouco, faltam 700 e poucas inscrições, então é muito importante você se inscrever aqui no canal, e se puder, ativa as notificações, que aí você vai ser avisado quando um novo vídeo estiver no ar, tá? A gente se esforça demais para trazer as melhores informações para você aqui no Podcast Mão. Para começar a falar de Flamengo e Corinthians e Flamengo, né? O Corinthians é o mandante. Eu separei aqui duas coisinhas, dois souvenirs que eu trago do Campeonato Mundial de 2012, tá? O Campeonato Mundial conquistado pelo Corinthians no Japão, dia 16 de dezembro de 2012. 16 de dezembro de 2012, eu, Marco Belo, estava lá. Aliás, estive em todos os jogos do Corinthians na Libertadores da América e estive nos 3 jogos mais importantes do Campeonato Mundial de 2012. O primeiro jogo do Corinthians, o jogo do Chelsea, né, contra o Monterrey, e o jogo final, logicamente. Eu já vou explicar por que eu separei esses souvenirs. Eu tenho vários, tá? Eu separei só esses dois aqui. A camisa da final, né? Essa camisa linda que vendia lá no estádio de Yokohama na final, uma camiseta. Eu cheguei a usar ela muitas vezes, vou falar a verdade para vocês, mas daí eu falei, meu, isso aqui é muito importante, não é para ser usado no dia a dia, é para guardar. Então eu guardo essa camisa, vou dobrar direito, lógico, e vou guardar essa camisa junto com as coisas mais importantes que eu tenho aqui do futebol. E isso aqui que eu achei, cara, faz muito tempo que eu não via. Sinceramente, porque eu uso muito pouco, porque aqui no Brasil não faz tanto frio assim, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa jaqueta é uma jaqueta, né, de bastante frio. Ela foi me presenteada, ela não vende, tá? Não vendia, por um membro da comissão técnica do Corinthians. Eu não vou falar o nome, mas uma pessoa que me deu essa jaqueta. Então ela é mais do que especial, porque ela não foi comprada, ela foi me presenteada por alguém que trabalhou no Corinthians, e só os profissionais do Corinthians tinham essa jaqueta, especificamente essa, sem patrocínio, só com o símbolo do Corinthians e da Nike, para se proteger do frio lá no Japão. Então ela é muito especial, porque foi me dada por um amigo e que estava trabalhando lá no Mundial de 2012. Por que eu estou falando isso? Para falar do retorno do Cássio, que foi o grande nome daquele Mundial, o grande nome da Libertadores também. Na Libertadores ele dividiu com o Paulinho, com o Zidanilo, com o Emerson Sheik, com o Romarinho, mas no Mundial não teve para ninguém, e o Cássio volta ao time titular do Corinthians na partida de logo mais contra o Flamengo. Então eu trago essas memórias para falar do retorno do Cássio. Vocês aí, eu respeito a opinião, se queriam manter o Walter ou se aceitam a volta do Cássio. Na minha opinião, o Cássio não falhou tanto quanto alguns corintianos dizem. Ele inclusive salvou o Corinthians em algumas partidas neste ano, e ele é muito mais cobrado por ser um líder
do time, né? Inclusive ele foi cobrado no aeroporto por causa disso, foi cobrado depois lá nas manifestações da torcida por causa disso, pela resposta que ele deu, né, ao colega André Hernan, falando que não precisava provar nada. Foi uma resposta, eu acho, um pouco errada, né? Porque todo jogador precisa provar todo dia, mas o Cássio tem história, cara. O Cássio é o Cássio, é um dos jogadores mais vitoriosos da história do Corinthians. Para mim, ele, se terminar a carreira no Corinthians, se não fizer nenhuma merda, vai ser o maior jogador da história do Corinthians, ultrapassando o Marcelinho Carioca, que para mim hoje é o maior jogador da história. Mas o Cássio é só não fazer nenhuma cagada, não ir para rival, né? Fazer que nem o Guerreiro e tal, que para mim ele será o jogador o maior jogador da história do Corinthians, tá? Eu não estou falando de ídolos, porque o Sócrates para mim é mais ídolo por tudo que fez, né? Para mim, o Ronaldo Giovanelli é um grande ídolo do Corinthians, mas como jogador que conquistou, que foi importante nas conquistas e tal, o Cássio para mim é o maior de todos. Enfim, o Cássio volta ao time do Corinthians, o Marlon está no lugar do Bruno Mendes, que foi expulso contra o Atlético Paranaense. Na vaga do Ramiro, que levou o terceiro cartão amarelo, disputam o Camacho e o Otero, né? O meio de campo deve ser Xavier. Vou começar lá por trás: Cássio, Fagner, Gil, Marlon. Na verdade é ao contrário, né? Porque o Marlon vai jogar na direita, o Gil na esquerda, e o Lucas Piton, tá? Lembrando que o Fábio Santos deve assinar contrato com o Corinthians amanhã até o final de 2021. Então o Fábio Santos será jogador do Corinthians a partir de amanhã. Já está tudo certo, falta só assinar o contrato. Lucas Piton. Daí Xavier, o Ederson deve continuar no time. E aí a terceira vaga do meio de campo, que era do Ramiro, deve ser disputada pelo Camacho e pelo Otero. Camacho um pouco mais recuado, Otero um pouco mais ofensivo. Por que o Cantígio não volta? Pode jogar o Cantígio no lugar do Ederson, mas eu acho que ainda não vai entrar como titular, porque acabou de retornar da seleção, enfim. Mas o Cantígio joga mais que o Ederson, né? Vamos lá. Daí tem o Matheus Vital, né, que deve ser titular, foi titular contra o Atlético Paranaense, deve ser utilizado pelo Mancini. E na frente o Léo Natel briga agora com o Everaldo, que fez o gol contra o Atlético Paranaense. Então ou o Léo Natel ou o Everaldo. E na frente o Jô teve um problema na panturrilha, vai ficar 10 dias fora. Então o Mauro Bocelli, que aliás é o artilheiro do Corinthians no ano, pouca gente se lembra disso, 6 gols o Mauro Bocelli tem, sendo que quase todos foram no Campeonato Paulista. Então o Bocelli era titular no começo do ano, fez 6 gols e o último foi em fevereiro. Imagina, o artilheiro do Corinthians no ano, a gente está em outubro, o último gol dele foi em fevereiro, para ver como não é um ano bom do Corinthians, né? O Jô fez 5 gols no ano, né? No Brasileiro, se eu não me engano, ele fez 2 só, e faz tempo que ele não marca também. Mas enfim, teremos o artilheiro de volta, Mauro Bocelli, que para mim deveria ser titular por causa da má fase do Jô. Para mim não tem titular absoluto em lugar nenhum, nem o Cássio, que eu tô falando que volta. Se ele começar a jogar mal, aí eu vou apoiar o retorno do Walter pro gol, a troca no gol. Eu acho que ninguém tem lugar cativo. Se o Fagner jogar mal, tem que sair. Se o Gil jogar mal, tem que sair. Para mim não tem lugar cativo. Tanto que o Xavier roubou o lugar do Gabriel, que é um cara que tem mais história. Mas enfim, vamos lá, sem comparar com as histórias do Cássio, do Jô, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então o Mauro Bocelli para mim deveria ganhar uma chance entre os titulares, apesar de que ele não deve renovar o contrato em dezembro, né? Então vai ser um jogador aí, se ele for titular, que vai passar só mais 2 meses no Corinthians. O Sid Clay, eu passei informação e reafirmo que ele pode deixar o Corinthians até antes do final do contrato. Ele pode ser devolvido para a Ucrânia até antes do final do contrato, que é no final de dezembro. Ele está emprestado, né, até o final de dezembro, porque o Corinthians simplesmente não vai mais utilizar o Sid Clay, tá? O Sid Clay não deve nem ir mais para os jogos depois da chegada do Fábio Santos. Agora contra o Flamengo ele vai ser relacionado, mas nos próximos jogos o Fábio Santos vai entrar no lugar dele, tá? Esse é o Corinthians para a partida de logo mais. Vamos ao Flamengo. Estou abrindo aqui jornais do Rio de Janeiro para falar do Flamengo, do técnico Domenech Torrent. É assim que se fala? Não sei, o pessoal chama de Dome e fica mais fácil, né? O Felipe Luiz, lateral esquerdo, cumpriu suspensão contra o Bragantino, volta à equipe. O Gerson e o Bruno Henrique, que foram poupados nessa partida contra o Red Bull, entraram durante o jogo, mas começaram no banco. Eles serão titulares. Quem está fora no Flamengo? Arrascaeta, Gabigol, Diego Alves,
que estão lesionados, o Rodrigo Caio poupado, mas o Everton Ribeiro, que saiu machucado da partida contra o Red Bull, todo mundo achava que não ia jogar, foi relacionado para o jogo, então deve estar à disposição do técnico Domi. O Flamengo tem o Hugo no gol, e uma curiosidade é que o Corinthians tem um zagueiro no elenco principal, o Raul Gustavo, de 21 anos de idade, que está suspenso, cumpre hoje o 10º jogo de suspensão, de uma suspensão de 10 jogos, então ele vai estar à disposição do técnico Wagner Mancini para o jogo de quarta-feira contra o Vasco. Por que o Raul Gustavo foi suspenso? Porque no Campeonato Brasileiro Sub-20, né, foi Sub-17 ou Sub-20? Sub-20, né? Ele deu um soco no então goleiro sub-20 do Flamengo. E quem era o goleiro sub-20 do Flamengo? O Hugo, que hoje é titular do profissional do Flamengo. Então o Raul Gustavo está cumprindo o 10º jogo hoje, vai estar à disposição do técnico Wagner Mancini para completar o elenco. Ele tem 21 anos de idade para a partida contra o Vasco. E ele deu um socão, quem quiser procurar na internet, Raul Gustavo perdeu a cabeça, foi na cara do Hugo naquela confusão que aconteceu depois da final vencida pelo Flamengo. Mas vamos lá, Hugo é o goleiro, Isla deve jogar na lateral direita, Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz. No meio de campo, William Arão, que foi campeão do mundo pelo Corinthians em 2012, pouca gente se lembra, mas ele estava naquele grupo, começando a carreira, né? Ao lado do Diego, do Everton Ribeiro, do Gerson, Bruno Henrique e o artilheiro Pedro no ataque. Equipe muito forte do Flamengo, mesmo com desfalques. O árbitro será o Leandro Pedro Voaden para esta partida, o gaúcho Leandro Pedro Voaden. Dá para falar qualquer coisa, você gosta ou você não gosta, mas é um árbitro experiente para Corinthians e Flamengo, né? O Timão ainda numa zona desconfortável, mesmo com a vitória sobre o Atlético Paranaense, ainda está pertinho da zona de rebaixamento. Eu vou passar certinho, o Corinthians tem 18 pontos em 16 jogos, o Atlético Paranaense, que é o primeiro na zona de rebaixamento, tem 16 em 16 jogos, então são 2 pontos que separam o Corinthians do Atlético Paranaense, mas há duas equipes entre os dois times, o Botafogo e o Bahia, né? Então não vai ser tão fácil assim o Corinthians voltar à zona de rebaixamento. E o lado oposto, o Corinthians tem 18, é o 14º. O 11º, que é o Sport, tem 20. O 10º, que é o Grêmio, que ontem empatou com o São Paulo, tem 21. Então, se o Corinthians vencer, vai a 21. Os mesmos 21 do Grêmio e do Fortaleza, por exemplo. Mas daí o Corinthians vai para o 17º jogo, fica com um jogo a mais que o Grêmio e 2 jogos a mais que o Fortaleza, né? O Fortaleza jogou ontem? Não. Fortaleza joga contra o Palmeiras amanhã. Hoje, né? Hoje, 8h30, Fortaleza joga contra o Palmeiras. Então, Corinthians vai para o 17º jogo e o Fortaleza vai para o 16º. Então o Corinthians vai ficar com um jogo a mais do que o Fortaleza, mas pode ir aos mesmos 21 pontos do 9º colocado do campeonato. Imagina, são 3 pontos que distanciam o Corinthians, que está na 14ª colocação, que na rodada passada estava na zona de rebaixamento, para o Fortaleza, que é o 9º colocado do campeonato. Aí, ó, com 22, um ponto acima do Fortaleza, estão Atlético Goianiense e Palmeiras. 7º colocado, Palmeiras, que demitiu o Luxemburgo na rodada passada, está sem técnico, então não está tão difícil assim. Eu não estou dizendo que está fácil, mas não está tão difícil assim para o Corinthians ir buscar o Palmeiras e pelo menos ficar ali, né, um pouquinho atrás dos times que estão brigando por Libertadores. Aí já desgarraram um pouquinho o Fluminense, que tem 26, o Santos e o São Paulo, que tem 27, enfim, aí já estão um pouquinho mais longe. Mas 4 pontos separam o Corinthians com 18 do Palmeiras, que tem 22 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. É isso para o jogo de hoje, pré-jogo Corinthians e Flamengo, né? O Química Arena, jogão de bola. A gente não vai transmitir o jogo aqui no podcast Timão, mas assim que o Voaden apitar o final do jogo, a gente tem o pós-jogo com tudo que rolar depois da partida, todas as repercussões. Se você quiser elogiar, xingar, mandar seu comentário, enfim, no pós-jogo. Pós-jogo é para isso. É um espaço para você que acompanha o podcast Timão. Mas você pode deixar o seu recado aqui no pré-jogo também. Quando você acha que vai ser o jogo, deixa seu palpite aqui. Jogão de bola, nenhum torcedor vai perder hoje
Corinthians e Flamengo. O Corinthians tem chance sim de ganhar o jogo. O jogo é em casa, o grupo está com mais confiança depois da vitória em Curitiba. O Mancini falou que o Corinthians tem que se impor dentro do jogo, né? Tem os retornos do Cantillo e do Otero. Para mim o Bocelli está jogando mais que o Jô. Então eu tô confiando hoje no time do Corinthians para a partida contra o Flamengo. Palpite: 2-1 Timão. 2-1 e de virada, 2-1 Timão de virada, meu palpite, não sei, deixem o palpite de vocês aqui nesse pré-jogo, deixem seus comentários e repito, se inscreva, se você não for inscrito no canal, não custa nada, aperta aqui o botãozinho, se inscreva no canal e você ajuda nós aqui do Podcast Timão se você gostar do nosso conteúdo. Fechou, galera? Um abraço a todos e a gente volta depois do jogo com o pós-jogo do Podcast Timão. Um abraço, até lá.